qualitativo, ele era o que era aportado como o elemento fundamental da pesquisa. O que eu acho que existe hoje? Existe uma enorme tecnificação, que na minha opinião é positiva, dos chamados métodos qualitativos, né? Ou seja, um conjunto de maneiras de trabalhar questões qualitativas que permitem encontrar regularidades, né, no próprio trabalho qualitativo e que eu acho que aportam conhecimentos fundamentais. Do Charles Tilly, que eu estudei com ele enquanto eu ainda fazia o doutorado, que ele fala das formas do método comparativo, né, das 4 formas do método comparativo, que aí ele me parece o melhor texto sobre o assunto, que ele vai dizer, a gente pode comparar singularidade, a gente pode comparar diferença, a gente pode comparar divergência, né, e a gente pode comparar em casos diferentes aquilo que aparece como repetitivo, né? E me parece que cada vez mais uma vez a gente faz exatamente isso, né? E isso, na verdade, também me parece que é um aporte, que eu diria qualitativo, à maneira como a gente trabalha com pesquisas, muitas vezes, mais quantitativas. Então, o que eu acho que, na verdade, é parte desse debate, né? Eu acho que na verdade... Quanto tempo mais eu tenho? Tá. Eu acho que cada vez mais a gente caminha para uma visão mais complexa de método, e que essa visão mais complexa de método coloca a ideia de que, e aí eu acho que eu me aproximo um pouco mais do Cícero, mas eu acho que o que o Fabiano falou aqui é muito parecido também com o que o Cícero colocou, que eu acho que a primeira coisa que o cientista social faz é que ele escolhe um tema. E ao escolher um tema, né, esse tema implica em questões, né? Essas questões vão, eventualmente, encontrar tratamentos empíricos, né? E eu acho que tem a ver com, vamos dizer, entre aspas, a natureza dessas questões, o método que as pessoas vão escolher. Então, na verdade, eu acho que essa separação do empírico e do normativo, na verdade, é uma separação completamente artificial. Os bons trabalhos de ciência política, eles têm questões teóricas, né? E essas questões teóricas implicam em tratamentos empíricos, né? Acho que esses são os bons trabalhos. Existem trabalhos também na ciência política unicamente teóricos, existem também na ciência política trabalhos unicamente empíricos. Eu, pessoalmente, estou convencido que, claro que existe um enorme espaço para esses dois tipos de trabalhos, mas eu, pessoalmente, estou convencido que esses não vão ser os trabalhos que vão marcar uma certa geração de cientistas políticos, né? Os trabalhos que marcam são aqueles que conseguem partir de problemas teóricos e aportar algum conhecimento empírico novo sobre eles. E a impressão que eu tenho é de que a gente caminha exatamente nessa direção no Brasil. Para tentar concluir alguns pontos, então. Em primeiro lugar, eu acho o seguinte: faz sentido trabalhar com teoria, faz sentido pensar questões na área de ciência política como questões teóricas, mas eu acho que a gente caminha porque eu chamo de uma teoria normativa mais light, né? Uma teoria normativa menos calcada numa ideia, vamos dizer, de quais seriam, vamos dizer, as melhores instituições, ou como pensar a teoria ou como pensar a política unicamente a partir dessa dimensão. Eu acho que a gente caminha mais uma teoria normativa de que eu chamaria aí, seguindo o Merton, de médio alcance. Eu acho que esse é o lugar, na minha opinião, onde a normatividade, eu acho que ela aparece. O que significa o médio alcance? Significa que eu acho que a normatividade tem a ver com questões, né, que os cientistas políticos se colocam, não tem como deixar de se colocar, mas que vão permitir tratamentos ou evidências empíricas, né? Então eu acho que a teoria normativa, ela vira cada vez mais, na minha opinião, uma teoria de médio alcance, né? Não quer dizer que não vai continuar existindo um John Rawls, não quer dizer que não vai continuar existindo um Habermas ou autores assim, mas eu acho que eu não acho que o conjunto da ciência política vai pensar a teoria nesse nível de abstração. Vão existir algumas pessoas, mas eu acho que a teoria normativa é mais uma teoria de médio do que de longo alcance.
Eu acho, no entanto, que cada vez mais a segunda coisa que eu diria é que quem trabalha com concepções empíricas da ciência política, eu fico satisfeito de ter ouvido isso também do Fabiano, porque é exatamente a mesma visão que eu tenho, eu acho que quem trabalha com teoria empírica, especialmente com teoria empírica da democracia, não tem como escapar da ideia de que existe algum elemento, vamos dizer, de escolha, de preferência em relação à democracia ou em relação aos sistemas de governo, que é próprio do próprio trabalho empírico da ciência política, né? E aí eu acho que existe uma ideia de aperfeiçoamento, eu acho que essa transição que ocorreu na ciência política, que a ciência internacional e que a ciência política brasileira seguiu também, né? Que é uma transição do rational choice para o novo institucionalismo, acaba que ela inevitavelmente traz consigo, na minha opinião, um componente mais normativo, porque na verdade é impossível pensar o problema das instituições sem pensar o problema das regras, né? E sem pensar como que as regras pautam comportamentos dos atores políticos, né? Então, nesse sentido, eu acho que uma visão mais fortemente empírica da política, eu acho que ela foi cedendo lugar a uma visão que eu acho que ela trabalha o empírico normativo. Eu entendi a colocação do Fabiano muito nessa direção. E o que eu acho também é que houve, e que eu acho que foi positivo, e que é positivo na ciência política, cada vez mais uma visão mais pragmática sobre métodos, né? Eu tinha impressionado alguns anos atrás, ouvindo um dos grandes metodólogos quantitativos de Michigan, dizendo a importância que ele cada vez mais atribuía a pesquisas qualitativas, né? E a gente vê que elementos de pesquisas qualitativas, cada vez mais elas se expressam em diferentes dimensões políticas, né? Grupos focais, né? Essa grande novidade. Agora você vê um debate dos candidatos presidentes dos Estados Unidos na televisão e já vem o que os grupos focais estão achando ao mesmo tempo ali embaixo, né? Quer dizer, a importância da ideia de uma reação que o ator tem em relação a colocações políticas, né? Eu acho que essa questão, né? Ou a ideia de que você, ao receber novos impulsos, novas informações, você muda posições, preferências não são dadas, o problema não é só medir preferência, eu acho que tudo isso faz parte de uma nova visão mais pragmática sobre método, que eu acho que o central dela não existe um só método, não existe um método correto, mas existe método adequado aos diferentes objetos que as pessoas estudam nas ciências sociais, né? Então, vou parar por aqui, né? Mas eu acho que para mim foi um prazer, né, ver que nessa mesa tem muito mais convergência do que eu pensei quando a Sam me convidou. Obrigado.